alegria receber novamente o apóstolo Almir Passoni, que veio lá de Nova York para estar conosco aqui. Vamos estender nossas mãos e abençoar. Fala: Senhor, obrigado pelo ministério, pela vida. Nós abençoamos a igreja do apóstolo Almir lá nos Estados Unidos, que ela cresça, que ela multiplique, que seja o melhor de todos os anos 2020 para o ministério e para a família do teu filho. Obrigado pelo seminário que nós tivemos tão maravilhoso, e nós abençoamos o Bispo Mário, sua família, a sua igreja aqui no Brasil, as missões na África. Senhor, que os céus estejam abertos, derramando chuva do teu favor, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Contigo. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Diga ao seu irmão: nessa noite, Deus vai falar com você de uma maneira muito especial. Quantos querem receber mais de Deus? A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra, quanto mais nós somos ministrados, mais nós temos fé. E quando nós temos fé, nós alcançamos as promessas. Quando nós temos fé, nós passamos a ter uma vida transformada. Quando nós temos fé, nós temos poder e autoridade para vencer o inimigo que está ao nosso redor. Por isso, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você tem para vencer. Amém? E nessa noite você vai ouvir a palavra e vai ter um coração cheio de fé para vencer o inimigo. Ali atrás nós temos alguns livros que da outra vez creio que não foi possível trazer, como esse livro aqui, De Onde Você Veio, que falamos sobre pessoas que foram libertas, famílias que foram libertas pelo poder de Deus, pessoas que estavam debaixo de uma opressão muito grande, e foram testemunhos que ao longo dos anos nós fomos selecionando, e gerou esse livro, que é um princípio também para fazer libertação. E esses 3 livros que fazem parte de uma série de 10 livros, e esses são os principais: maldições hereditárias, maldições na vida sexual e maldições na vida financeira. Esses livros são uma ferramenta poderosa de libertação. No final do livro tem uma oração que você pode fazer para receber a sua libertação. Amém? Repita comigo essa oração e diga assim: amado Deus, nesta noite, unge os meus ouvidos para ouvir a tua palavra. Eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo, Senhor, de uma maneira clara, específica, e que a minha vida seja transformada pelo teu poder, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz esse versículo: todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Diga ao seu irmão: se não chores, o leão venceu. Amém? Podeis assentar. O leão representa força, domínio, autoridade e poder. Na África, o ano passado, em Moçambique, um dos pastores falou assim: olha, você não tem ideia do tremor e do medo que nós temos quando o leão ruge. Quando você entra numa floresta, quando você está num lugar
e você escuta o rugido do leão. Quando você está num lugar e de repente ele ruge, as pessoas não têm força nem para correr. Se ele der um rugido muito perto de você, e aquilo me chamou tanta atenção sobre o rugido do leão, a força que ele tem. Os leões, eles dominam o seu território e geram respeito por todos os animais que vivem ali. A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não foi devorado. Sabe por que Daniel não foi comido pelos leões? Porque ele não tinha cheiro de carne. Ele andava no Espírito. Quando você anda no Espírito, o falso leão não vai te comer. Porque os leões, eles se alimentam de carne. E trazendo isso para o mundo espiritual, os leões malignos, eles se alimentam da carne, eles se alimentam do pecado. E quando as pessoas vivem no pecado, são comidas ou comida de leão. Por isso que quando Daniel foi lançado, em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel tinha feito um voto com Deus. Ele decidiu não se contaminar com as coisas deste mundo. Isso é uma decisão que cada um temos a oportunidade de tomar. Porque a Bíblia diz que o diabo é como um leão que anda ao nosso derredor procurando nos tragar, nos devorar. Como que o diabo devora as pessoas? Através dos vícios, das enfermidades, das brigas, da destruição de casamentos, as perdas financeiras. É a maneira que o inimigo vai devorando a vida da pessoa e ela não consegue ver que está sendo comida pelo leão. E aí vem os problemas, as dificuldades, as angústias, a depressão, os pensamentos de suicídio. Nós vivemos na geração de suicídio. São leões que estão comendo as pessoas e cada vez eles estão comendo mais rápido. Nós vivemos numa geração em que a juventude tem cometido suicídio, tem sido devoradas pelo falso leão. Mas Daniel era jovem e ele fez um propósito: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Fez um voto com Deus: eu não vou comer. Não era questão apenas de comida, era questão que nos manjares do rei tinha perversão sexual, orgias, bebidas e todo tipo de contaminação. E ele fez um voto: eu não vou me contaminar. Por isso que, quando os inimigos de Daniel armaram uma emboscada para ele, e jogaram ele dentro da cova dos leões, os leões não o tocaram, porque ele não tinha cheiro de carne. Ele não tinha cheiro de pecado. Deixa eu dizer algo para você. Quando você
não tem cheiro de pecado, o falso leão não vai te comer. Quando Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, aqueles leões olharam para Daniel. E sabe o que eles viram em Daniel? Sabe quem estava com Daniel? O leão da tribo de Judá. Quando você não tem cheiro de pecado, o leão da tribo de Judá caminha com você. Ele está com você. E você passa a ter a força e a autoridade que ele tem, que Jesus tem, que o leão tem. E todos os outros falsos leões têm que se prostrar diante do leão da tribo de Judá. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Nós estamos cercados por esses leões, que sempre estão ao nosso redor, como diz em 1 Pedro 5, versículo 8: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse falso leão, ele anda ao nosso redor, ele ruge, e a Bíblia diz, ele procura quem que ele vai devorar, quem que ele vai comer, porque o leão tem muita fome, fome de carne, fome de vida. O leão não come coisa morta. Tanto é que para escapar de um leão na floresta, segundo o pastor na África, ele disse, tem que fingir de morto. E nem respirar. Ele vai chegar, ele vai cheirar, e vai ver que não tem mais vida. Ele não come. Porque ele quer comer aquilo que é vivo. Aquilo que está vivo. Por isso que o diabo, o inimigo, o adversário, ele está procurando quem possa devorar. Como que ele vai? Quem que ele vai pegar agora? Quem que ele vai comer agora? Quem que ele vai destruir agora? Só tem um jeito de escapar. Se nós estivermos aliançados com o leão que venceu. Eu vou repetir. Se estivermos aliançados com o leão que venceu. Porque Jesus, ele nasceu como homem, ele cresceu como homem, mas ele morreu como cordeiro e ressuscitou como leão da tribo de Judá, como leão da tribo de Judá, como vencedor, e voltará como águia para nos buscar. É o que a Bíblia fala. Por isso que a expressão aqui em Apocalipse foi: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu. A Bíblia diz que houve um choro, porque ninguém podia abrir o livro, e João diz, e eu chorava muito, no versículo 4, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E o ancião disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Diga para o seu irmão, não chores, o leão venceu. Eu preciso atrair, eu preciso trazer para mim esse leão que venceu, para que o inimigo, esse falso leão, não se aproxime da minha vida, e nem da minha casa, e nem da minha família. Porque quando Jesus
que é o leão da tribo de Judá, ele reina na nossa vida, o diabo não tem poder para te tocar. Ele não tem poder para entrar na sua casa, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Eu preciso tomar posse dessa verdade. Por isso Jesus falou para os seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar nos escorpiões, nas serpentes e nos falsos leões. É uma promessa de Deus para cada um de nós. Em Apocalipse 10, versículo 2 e 3, diz assim: ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Apocalipse 10 diz que Jesus, como leão da tribo de Judá, ruge como leão. E olha a força desse rugido. Abalou os céus e abalou a terra. Nós precisamos entender que, como igreja do Senhor Jesus, nós somos a voz de Deus aqui na terra. Através do louvor, através da adoração, através dos gritos de júbilo, através da palavra, da pregação, nós somos o rugido do leão na terra. Você que crê em Jesus e caminha com Jesus, quando você ora, quando você adora e quando você se expressa na presença de Deus, você está dando o rugido do leão. Então diga glória a Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia diz sobre Sansão, em Juízes 4, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Olha a força que Sansão teve de rasgar o leão pelo Espírito de Deus. Aquele leão que era um leão físico, mas era um leão que estava sendo enviado pelo inimigo para parar Sansão. Mas a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele pegou a boca do leão e rasgou pelo meio. É essa autoridade que Deus vai te dar para destruir os leões que vierem contra você no seu caminho. Quem crê e toma posse, diga amém e dê um grito de júbilo ao Senhor. Eu preciso tomar posse dessa autoridade. Como igreja, ter a confiança, a fé, que o Espírito de Deus que está em mim, me dá poder para destruir o falso leão, que tem se alimentado de tantas pessoas, de tantas vidas, de tantas famílias, de tantos jovens. Nós temos essa autoridade. Você tem essa autoridade. Você precisa tomar posse dessa autoridade, para você orar com autoridade pela sua família, para você orar pelas pessoas, para você evangelizar pessoas, para que você possa pregar para outras pessoas e elas se renderem a Jesus, porque você tem o Espírito de Deus para destruir o falso leão que vem contra nós, como foi com Sansão. Davi, 1 Samuel 17, versículo 36, ele diz: teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi era jovem,
Israel estava sendo confrontado por Golias. E Saul não acreditava que ele seria capaz de vencer o gigante. Mas ele disse: teu servo já matou um leão e já matou um urso. E quem é este incircunciso que vem contra nós? Quando você tem o Espírito de Deus, você tem força e autoridade para matar os leões que vêm contra nós. As ovelhas, o leão queria comer as ovelhas, e ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele tinha uma responsabilidade, e ele matou o leão pelo Espírito de Deus. Eu preciso crer que essa unção também pode vir sobre a minha vida. Um dia eu acreditei nisso. Eu vi os pastores expulsando demônios. Eu acreditei, eu falei, eu também posso fazer. Eu vi os pastores pregando. Eu acreditei, eu falei, eu também posso. Eu vi as pessoas sendo curadas, libertas. Eu acreditei, eu posso. Tudo começa com a nossa fé, com a nossa decisão, com a nossa posição. Davi tinha convicção que ele seria capaz de matar e derrubar o gigante, como ele já tinha matado o leão que veio atacar as ovelhas do seu pai. Quando você tem essa aliança com o Senhor, o Espírito de Deus te capacita para vencer e destruir os inimigos que vêm contra nós, que vêm contra a igreja, que vêm contra a nossa casa, que vêm contra a nossa família. Eu preciso crer nisso, que a minha aliança com Jesus faz com que o leão que habita na minha vida caminhe, fale e me dá autoridade para destruir os inimigos espirituais. Quando nós temos essa aliança com Jesus, quando você anda em fidelidade com Deus, o leão da tribo de Judá habita no seu coração, habita dentro de você, ele caminha com você. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o final. Quem está entendendo isso? O mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico. Ele é tão real quanto o físico. Por isso, aquilo que nós declaramos tem um efeito no mundo espiritual. Aquilo que nós oramos tem um efeito no mundo espiritual. E quando você ora de concordância com a palavra de Deus, o leão da tribo de Judá, o leão que venceu, ele se levanta e vem ao nosso favor. Ele entra na sua guerra, ele entra na sua batalha, ele entra no seu dia a dia para trazer a vitória para a sua vida. Jesus venceu. A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre outros leões, como 1 Reis 13, 24, em que um leão atacou e matou um profeta, porque havia desobedecido. A Bíblia fala no Salmo 91, versículo 13, que nós iremos pisar sobre o leão e sobre a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. 2 Timóteo 4, versículo 17 diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão.
2 Timóteo 4, versículo 17. Paulo falando sobre essa libertação da boca do leão. Isso só vai acontecer se no nosso espírito o leão dos leões, Jesus, estiver entronizado, exaltado e reinando em nós. Se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, se eu não estiver obedecendo a palavra de Deus, eu serei comida, eu serei uma atração para o falso leão. Entende isso? Mas se eu estiver fazendo a vontade de Deus todos os dias da minha vida, Jesus, o leão dos leões, vai me defender contra todo nível de ataque que vier contra a minha vida. Os falsos leões não vão se aproximar, porque sabem que Jesus já venceu. Sabe muito bem que lá na cruz do Calvário, Jesus, como Cordeiro de Deus, venceu a batalha por cada um de nós. Por isso nós somos mais que vencedores e seremos mais que vencedores, se nós estivermos realmente aliançados com Jesus. Seremos instrumentos de Deus para a libertação da nossa geração, a libertação da nossa família, a libertação da nossa cidade, a libertação da nossa nação. Porque através de cada um de nós, o leão está se movendo na terra. Está entendendo isso? Quanto mais você estiver em aliança e santidade com o Senhor, mais o leão vai se mover, para que outras pessoas sejam alcançadas, outras famílias sejam restauradas, porque só vai curar quem estiver curado, só vai libertar quem estiver liberto, só vai mudar uma geração quem estiver transformado. Só tem um jeito de vencer esses falsos leões: andando com Jesus, 100% em aliança com Ele. Quanto mais alimentamos o nosso espírito, mais o leão que habita em nós terá domínio para vencer o inimigo através de nós. Ele disse: eu vos dou poder e autoridade. Lucas 10, versículo 19. Nós podemos vencer. Diga ao seu irmão: você pode vencer. Você pode ter uma vida vitoriosa. Primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus. Segundo passo é você permanecer com Ele, é andar em fidelidade com Ele, é procurar ter uma vida de santidade, santificação, não se contaminar com os pecados da carne. Está descrito em Gálatas capítulo 5. Quando a gente passa a ter essa vida de santidade, então o inimigo, quando olha para cada um de nós, ele vê o leão da tribo de Judá, até mesmo através dos seus olhos, porque os nossos olhos são janelas da nossa alma. E quando o inimigo olha nos seus olhos, sabe quem ele vê? Jesus. Ele vê o leão da tribo de Judá. Uma vez eu fui chamado para fazer uma libertação de uma pessoa que era uma empresária, já tinha tido muitas perdas financeiras, já tinha feito 9 cirurgias e nenhuma cirurgia tinha tido efeito.
Eu estava naquele mover de libertação, de orar por pessoas. E aí alguém falou, não, ela não consegue nem sair de casa. Eu falei, então nós vamos lá. Chamei mais umas 2 pessoas para ir junto, pastoras. E fomos. Quando chegamos na casa dela, ela mal conseguia andar, porque tinha caído da escada um dia antes. E entramos na sala, e eu escutava um barulho de cães latindo na garagem. Ela tinha Dobermans, mas eles não apenas latiam, eles davam um murro na porta. Nunca tinha visto aquilo. Cachorro dá murro na porta. Eles estavam possessos de demônios. Eu perguntei para a mulher, tem certeza que esses cachorros não vão sair de lá? Porque eu já ficava imaginando para onde nós ia correr. Nunca tinha expulsado demônio de cachorro. Mas eu não sabia o que era. Quando você vai orar para uma pessoa, você não sabe o que é, que nível de demônio que está ali. E aí fizemos a primeira oração para a libertação, e não aconteceu nada. E o Espírito Santo falou, ora de novo. E quando eu orei pela segunda vez, com mais autoridade, o rosto dela mudou. O rosto dela mudou. E ela começou a afastar na sala. Ela foi afastando até chegar perto do sofá, que já não tinha para onde ir. E ela abriu os olhos, e ela olhou nos meus olhos, e ela disse, com você eu não posso. E eu falei, por que você não pode? E aquela voz, que não era dela, já era do espírito maligno, disse, porque o que você tem é maior do que eu. Aquela mulher, ela já tinha ido em vários lugares na cidade para tentar resolver o problema dela. E ninguém conseguia resolver. Porque a magia negra que tinha sido feita contra ela era muito forte. Ninguém queria mexer com aquilo. Ela tinha 2 farmácias, já tinha perdido uma farmácia, e a outra farmácia estava tendo perdas, enfermidades, doenças incuráveis, 9 cirurgias, nenhuma tinha dado efeito. Imagina o estado que ela estava. E quando nós confrontamos, tinha uma legião de espíritos malignos que vieram da França. São espíritos que se manifestam na mesa branca, chamada mesa branca, kardecismo. Mas aquele dia, eles foram esmagados pelo leão da tribo de Judá, que habita na nossa vida. Quebramos todas as obras. Ele disse que tinha tentado quebrar a perna dela um dia antes, quando ela caiu na escada. Por isso o tornozelo estava inchado, para que a gente não fosse lá, para que a gente não chegasse lá. Ele disse, eu não consegui quebrar a perna, porque o homem de branco não permitiu. Porque a gente já estava orando por ela. É assim que acontece no mundo espiritual. E aquela mulher foi liberta. E todas as enfermidades que ela tinha foram embora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Porque o leão da tribo de Judá habita em nós.
Então, quando nós estamos orando e confrontando o reino das trevas, ele sabe muito bem quem habita em nós. Uma outra libertação que tivemos, e que está num dos meus livros, foi de um rapaz chamado Joel. Eu estava chegando na igreja, quando a família estava na porta, falou assim: o senhor não pode ir com a gente lá em casa, porque o meu filho está muito estranho. Imediatamente chamei o intercessor, e fomos. E dentro do carro, o pai foi falando que não sabia por que o filho estava tão estranho. 2 dias que ele já estava trancado num quarto, sem sair, sem comer, e nervoso. Falei: ele não mexe com drogas? O pai disse: não. E aí fomos para a casa deles. Quando chegamos na casa e fomos para o quarto, era um quarto pequeno, tinha uma cama e uma beliche. Ele estava sentado na beirada da cama, sem camisa. Quando eu cheguei na porta do quarto, já não tinha mais espaço, era muito pequeno. Atrás de mim estava o meu intercessor, cearense, e ele tinha um termômetro espiritual. Quando tinha demônio, as pernas tremiam. Eu falava para ele: isso aí é medo. E ele falava: não, isso é discernimento. As pernas tremiam que batiam uma na outra. E atrás dele estavam os pais. E quando eu cheguei, eu não sabia o que era. Não sabia, não conhecia ele. Então eu perguntei para ele com muita educação. Eu já sabia o nome dele. O pai já tinha falado que o nome era Joel. Mas eu perguntei com educação: qual o seu nome? As veias do pescoço dele incharam. Ele estava com a cabeça baixa, com a mão para baixo. Ele ergueu, olhou para mim e falou: você sabe. E dentro de mim, já senti aquele fogo do Espírito Santo. E aí eu perguntei de novo, já num outro tom de voz: qual é o teu nome? E ele se levantou. Ele não era tão alto, mas era forte, sem camisa. Ele chegou na beirada da cama, essa unha do dedo pequeno aqui, mindinho, ele passou a unha e tirou a madeira da cama. E ele falou: você está preparado para aquilo que você vai enfrentar? Diante de um conflito desse espiritual, você tem que ter as armaduras espirituais e o conhecimento. Eu disse: maior é aquele que habita em mim. E aí ele se armou com as suas garras e veio para me atacar. Imediatamente eu disse: o sangue de Jesus está sobre mim. E ele fazia força para tocar nas minhas pernas. Ele usava toda a força que ele tinha para agarrar as minhas pernas. Eu falei: Senhor, coloca uma bola de fogo nas minhas mãos. Agora. Eu coloquei a mão em direção à cabeça dele. E ele estava em pé. E ele começou a agachar. Ele não deixava a minha mão chegar perto da cabeça dele, com as mãos para frente. E a minha mão foi se aproximando, até que ele caiu de joelho no chão. E a minha mão tocou na cabeça dele. E quando tocou, ele deu um grito de dor. Porque o fogo do Espírito Santo
queimou a cabeça dele. E aí ele estava no chão. Eu comecei o processo de libertação. Perguntei como que tinha entrado na vida dele aqueles demônios. E eles disseram que foi através de um anel que ele tinha comprado. Um anel de magia, que era meia lua com uma estrela, que é o símbolo do comunismo, e é o símbolo de muitas bandeiras que tem por aí, que é o símbolo da magia negra. Mas por que os demônios entraram? Por causa só do anel? Não. Porque tinha uma obra de magia feita contra a família, para que ele matasse toda a família e depois se matasse. Você já viu história por aí que acontece assim? Sim ou não? Quem já viu? Agora, nos Estados Unidos, uma mãe matou os 3 filhos e se matou. Os 3 filhos com menos de 15 anos. É falso leão comendo vidas. Mas aquela vida e aquela família ele não comeu. Para a glória do nome de Jesus, Joel foi liberto. Alguns meses depois casou. E hoje tem família. Está feliz com o Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Temos que ter essa confiança que o leão caminha conosco. E que ele vai entrar na nossa guerra e na nossa batalha e libertar toda a nossa família. Quem crê diz amém. Nesta noite nós vamos clamar ao leão dos leões para que ele entre na nossa casa, na nossa família. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui nesta noite que precisa de libertação? Dê um sinal com a sua mão. Quero convidar você para vir à frente. Pode sair do seu lugar e vir. Tem alguém aqui que precisa de que alguém da sua família seja liberto? Dá um sinal com a mão. Vem à frente. O leão da tribo de Judá vai entrar na sua casa e vai libertar a sua família. Você crê nisso? Venha com fé. Alguém precisa de um milagre, de uma cura? Venha na frente. Essa enfermidade pode ser espiritual. E o leão venceu todas as enfermidades na cruz do Calvário. Venha à frente. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, para o leão da tribo de Judá. Venha na frente entregar a sua vida para Jesus. O leão venceu. Pode imaginar a alegria do apóstolo João, que caminhou com Jesus e que viu Jesus morrer na cruz. E agora ele estava no céu vendo. O leão venceu. Jesus venceu. Ele viu Jesus morrer. João viu Jesus morrer. Viu Jesus ressuscitado também. Mas ele viu Jesus morrer naquela cruz. E agora ele está no céu, tendo a visão do Apocalipse. E quando ele olha, ele vê Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá, que venceu. Diga assim: amado Deus, nesta noite, toma a minha causa nas tuas mãos. Eu não quero ser comida de leão. Eu não quero ser devorado pelo inimigo.
destruído por ele. Eu quero ser vencedor. Eu quero que o leão que venceu reine através da minha vida. Eu não quero ter cheiro de carne, cheiro de pecado, para atrair leões que querem me devorar. Eu quero ser respeitado, porque o leão, o verdadeiro leão, reina na minha vida. Toma a minha causa, a minha guerra, a minha luta nas tuas mãos esta noite. Eu quero ser livre de todo cativeiro espiritual, e a minha família seja livre hoje, seja liberta hoje. Toda a minha casa seja alcançada pelo teu poder. Que o leão que venceu possa rugir na minha família, na minha casa, na minha vida. Eu quero receber essa libertação nesta noite, e que toda maldição seja quebrada hoje. A maldição da miséria, das doenças, da loucura, toda a maldição dos vícios, do suicídio, da morte, seja quebrada hoje, em nome de Jesus. Continue orando com as suas palavras. Continue orando com as suas palavras. Porque o leão da tribo de Judá já está chegando aqui. Eu vou repetir: o leão da tribo de Judá já está chegando aqui. E ele vai visitar a sua casa. Ele vai visitar a sua família hoje. Ele vai libertar a sua casa e a sua família. Ele está aqui. E Ele vai trazer a sua vitória e a sua libertação. Nesta noite nós concordamos com a oração de cada vida. Nós concordamos com a oração e ordenamos que o inimigo saia desta família, saia desta casa, saia desta vida. Solte os filhos, solte o casamento, solte hoje, em nome de Jesus. Tira toda doença, tira toda enfermidade, tira a miséria, a loucura. Erga sua voz em adoração. Assim que eu luto minhas guerras, Esse vai ser o seu rugido nesta noite. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, O Senhor toma a tua guerra. assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, Erga sua voz para declarar. assim que eu luto minhas guerras, O Senhor entra na tua guerra e na tua batalha. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras,
Declare, declare. Assim que eu luto minhas guerras. Declare nessa noite. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, é assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Confia. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto. Preste atenção. Erga suas mãos para os céus, toda a igreja. Coloque-se de pé, você que está sentado. Nós vamos dar um grito de 1 minuto. Esse será o grito do leão nesta noite. O rugido do leão. Como igreja do Senhor Jesus. E quando nós dermos esse grito, o inimigo vai fugir. Porque o rugido do leão faz estremer os céus e a terra. E no final do rugido a gente volta com uma adoração, uma música. Erga suas mãos. Erga suas mãos, a bateria vai nos acompanhar. Feche seus olhos. Eu vou contar até 3 e vamos dar o grito que será o rugido do leão. 1, 2, 3. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Declare! Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Sou cercado, mas sou amado por ti. Parece que sou cercado, mas sou amado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. 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 Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. O leão se levanta na sua vida. Parece que sou cercado, mas sou guardado para te dar a vitória. Parece que estou O leão cercado, mas sou que venceu, por ti. ele visita a sua casa. Parece que estou cercado, E mas foi os sou inimigos parece
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. 1000 cairão ao teu lado, Assim que eu luto minhas guerras, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, assim que eu luto mas você não minhas será guerras. atingido, porque o leão que venceu habita Assim que em eu luto você. O minhas leão que venceu habita na sua vida. Assim que eu luto minhas guerras, parece Não chore. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Diga a pessoa que está do seu lado: não chores, não chores mais, porque o leão venceu e ele entrou na tua casa, na tua causa, na tua guerra, na tua empresa, na tua família, nos teus negócios. Ele venceu, ele venceu. Não chores, não chores, ele venceu. Glória a Deus. Quantos creem? Quantos creem? Quantos podem começar a agradecer ao Senhor, porque milagres foram derramados, porque vitória foi derramada dos céus? Quantos podem levantar as suas mãos e com suas próprias palavras de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus, ao que é digno, ao que é digno. Aleluia, aleluia, Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, Jesus. assim que eu luto minhas guerras, Como que você luta as suas guerras? Adora o Senhor, adora o assim que eu Senhor. luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, Aleluia, aleluia. assim que eu luto minhas guerras, Somente a igreja, erga a tua voz. assim que eu luto minhas guerras. Talvez Satanás se levantou contra você nesse início de ano, se levantou contra a sua família, contra a sua casa, mas agora você está fazendo uma declaração no mundo espiritual de como que você vence as guerras que se levantam contra você. Levanta as suas mãos aos céus e mostre e faça uma declaração e fala: é assim que eu luto as guerras, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. Adoração é uma arma que o Senhor te deu, então você pode adorar. Erga a tua voz. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Vamos ouvir toda a igreja como um grande exército de adoradores. Diga a Ele. Assim que eu luto Assim que eu luto
presença do Senhor está sobre nós, a sua nuvem de glória. Você pode dançar, se alegrar diante dele. O leão da tribo de Judá, ele venceu. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, Aleluia, 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 assim que eu aleluia. luto minhas guerras, Seja livre, seja curado, assim que eu luto seja restaurado pela presença do Espírito de Deus sobre ti. assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Eu sinto a presença dos anjos do Senhor ministrando aqui no nosso meio. Presença de anjos, anjos, anjos. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a sua vida. Eu sinto do Senhor para te falar que muitas guerras, muitos irmãos que estavam travando guerras, a sua guerra acaba nesse exato momento. A sua guerra acaba nesse exato momento. Você já é mais que vencedor. Recebe toda a vitória em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia! Dá um abraço bem forte no seu irmão, abençoa ele. Volta ao seu lugar, abraça ele e fala: você é uma bênção. Muito obrigado, apóstolo Almir. Muito obrigado, bispo Mário. Volte ao seu lugar. Eu quero abençoar você. Eu declaro uma semana vivendo vitória. E antes de terminar esse culto, eu quero estimular você que tem algum testemunho, que você nos envie. Procure os pastores da igreja, as pastoras, nos conte. Nós queremos proclamar o que o Senhor fez e já tem feito e irá fazer na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Quantos foram abençoados nesse seminário de libertação? Aplauda o Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado ao apóstolo Almir, bispo Mário, pela disponibilidade. Vocês são demais. Eu vou ministrar a bênção apostólica, não sai ainda não. Logo após, você que precisa de uma oração específica, queira falar com os pastores e as pastoras vão estar aqui à frente da mesa da ceia para poder receber você. E queremos orar por aqueles que estão aqui pela primeira ou segunda vez. Você que está aqui pela primeira vez, vem aqui. Queremos orar por você, te abençoar. Estenda as tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai
e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre você. Eu abençoo o seu mês de fevereiro, eu abençoo essa semana, eu abençoo sua casa, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo o seu grupo vida, eu abençoo o seu ministério. Eu declaro cada dia da semana na presença do Altíssimo e do Eterno Deus. Quem crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. Abraça muita gente aí perto de você.